Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês hoje um vídeo especial. Vocês sabiam que 22 de julho é o dia que se comemora Maria Madalena? Olha que interessante. Ela foi uma pessoa muito importante, um exemplo. Então resolvi trazer esse vídeo especial para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Maria Madalena foi uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus Cristo. Por isso era chamada de a apóstola dos apóstolos. Maria Madalena, diferente do que todos ou que alguns pensem, era uma mulher forte, era uma mulher guerreira, determinada, que decidiu por livre-arbítrio, que escolheu mudar a sua vida radicalmente, as suas ações da água para o vinho. É quase consenso, é quase que unânime. Quase todos os pesquisadores que tiveram a oportunidade de estudar sobre Maria Madalena afirmam que Madalena não era um segundo nome, que era para identificar a origem dela, a cidade dela, que era Magdala. Então, por isso ela era chamada Maria Madalena, que veio de Magdala. Magdala era uma vila de pescadores localizada a 7 quilômetros de Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia, que serviu de base para Jesus em sua vida adulta. A história dela tem várias versões, mas algumas se comprovam na Bíblia. O primeiro destaque é quando Jesus expulsa os demônios dela. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, teve 7 demônios tirados do seu corpo. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Foi a primeira menção que eu encontrei nas pesquisas sobre Maria Madalena. Em Lucas, capítulo 8, versículo 2, fala de Maria Madalena e a descrição de que Jesus expulsou dela 7 demônios. Pode ser uma pista de que a sua condição de pecadora estava associada mais a uma questão espiritual que qualquer outra coisa. Talvez um karma, alguma coisa que ela estava devendo, né? Por isso que ela viveu até certa parte da vida dela como pecadora. Depois que Jesus expulsou os demônios dela, Maria Madalena sempre seguia Jesus, mas no início ela seguia ele à distância, apenas ouvindo os seus ensinamentos. Parece que ela foi despertando que a vida que ela tinha não era a melhor opção para ela. Diante dos ensinamentos de Jesus, diante de tudo que ele falava, que ela ia ouvindo, ela começou a ter consciência, ela começou a despertar que ela estava com ações erradas, que ela tinha feito escolhas erradas na vida dela. Então, ela ainda se sentia indigna de acompanhar Jesus. Ela se sentia como não merecedora de estar ao lado dele. Então, ela sempre o seguia, sempre o ouvia, escondida, né, por perto, mas nunca visível. Provavelmente Jesus sabia que ela estava ali, mas ela assim não se mostrava para as pessoas que seguiam Jesus, né? Ela ficava sempre às margens. Então acontece um divisor de águas, uma mudança imensa. Jesus, o Messias, impede que a mulher adúltera seja apedrejada e salva a sua vida. Desconheço que os seguidores daqui sabem, mas tem esse trecho na Bíblia
que Jesus chega no local e vê uma mulher no centro de um círculo, rodeado por homens, e que eles impediam que ela fugisse, né? Ela estava assim no centro do círculo, proibida de fugir dali, impedida de fugir dali. Daí chega Jesus e pergunta o que estava acontecendo. E os homens falam que aquela mulher era adúltera, tinha sido pega com um homem casado. Isso é o que diz a Bíblia. Cada evangelho, cada livro da Bíblia é como se fosse alguém contando uma história. E nem sempre as versões de cada uma das pessoas são exatas. Se você ler os 4 evangelistas, você vai ver que tem coisas que eles citam iguais, tem coisas que não. No todo, é a mesma mensagem para a gente, mas em si escrito nem sempre é igual. Sobre essa mulher, era dito que ela estava impedida de sair e ela ficou com um homem casado. Isso é pecado, então eles iam apedrejar essa mulher. Jesus, vendo toda essa situação e os homens pegando pedras na mão, somente falou: mas alguém de vocês aqui nunca pecou? Imediatamente se fez um silêncio imenso. Porque antes estava aquela aglomeração, todo mundo falando, culpada, apontando o dedo, julgando, condenando. Então, depois que Jesus falou, mas vocês nunca pecaram? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Daí alguns dos escritores da Bíblia, né, falam que houve um silêncio imenso. E um a um, os homens foram pensando, soltando a pedra que tinha na mão, virando as costas e indo embora. Então, parece que a fala de Jesus fez todo mundo, parece não, é certeza, sempre Jesus sabia o que fazia, né? Que o que ele falou fez todo mundo se autoavaliar, fez todo mundo parar a pensar na própria vida, e todo mundo sempre tem pecado, nós somos humanos e pecadores. Então, um a um foram soltando a pedra, virando as costas e indo embora. E Jesus tinha abaixado, estava mexendo assim no chão, brincando com umas pedrinhas, porque ele estava em silêncio, deixando que cada pessoa que tem o livre-arbítrio, né, escolhesse o que fazer. Depois de uns minutos, Jesus levanta a cabeça da onde ele estava brincando ali, só fingindo que estava brincando, ele estava pacientemente esperando ver, né, o que aquelas palavras fariam com cada pessoa, como elas agiriam internamente dentro de cada pessoa. Quando Jesus levanta os olhos, todo mundo tinha ido embora. E a mulher estava no chão, no mesmo lugar que ela foi colocada antes, como se fosse no centro do círculo. Então Jesus diz para ela: eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Isto está em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Olha só, Jesus falou para ela que não condenava ela, mas pediu para que ela mudasse de vida. Pediu que ela não pecasse mais. Aqui tem a imagem e Jesus falando para ela: não peque mais. Ele falou sério, ele olhou nos olhos dela. Ele estava dando uma nova chance para ela. A partir daí, Madalena e outras mulheres, como a Joana e a Susana, começaram a acompanhar e servir Jesus e seus discípulos durante sua pregação na Galileia. Jesus e os discípulos, como eu falei aqui nos vídeos da Quaresma, eles andavam pelas cidades, pelas regiões, falando de Deus, dos ensinamentos. E algumas mulheres começaram a seguir eles, primeiro ouvindo e depois ajudando, cuidando de uma comida, cuidando assim como se fosse cuidando do que precisava. Eles estavam focados na mensagem, Jesus falando, os discípulos ouvindo, elas também ouviam. Mas tinham assim, como se fosse a responsabilidade, por escolha, de cuidar da alimentação de algumas outras coisas.
Então Madalena estava seguindo Jesus, agora servindo a Jesus. Mas tudo mudou quando, na segunda-feira santa, à noite, Jesus foi jantar na casa do fariseu. Lá estavam também outras pessoas, entre elas Maria Madalena, uma mulher pecadora. Ela ainda assim era chamada de mulher pecadora por causa daquela situação de ter sido pega com um homem casado. Ela tinha essa marca, ela era apontada na rua por essa ação. Ficar com um homem casado era pecado, assim, radical naquela época, né? E mesmo que ninguém apedrejou ela, e mesmo que Jesus falou que não condenaria ela, mas pediu para ela mudar de vida, né? E ela mudou, ela hoje era seguidora de Jesus, ainda assim apontavam o dedo para ela. Ela era julgada por isso, mesmo já tendo começado a mudar a vida dela. Então, na segunda-feira santa, Jesus anuncia a todos que havia chegado a sua hora. Lembra, a Semana Santa é a última semana de Jesus vivo. E na segunda-feira ele conversa com seus discípulos e com as pessoas que estavam ali perto. Na verdade, ele conversou com seus discípulos, mas quem estava perto ouviu, né? Está em Mateus, capítulo 17, versículo 22 e 23. Jesus e os seus discípulos estavam reunidos e Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus estava falando que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos ficaram muito tristes. Os discípulos ficaram indignados, chocados. Assim, a gente pode visualizar aqui, cada um reagiu de um jeito. Uns ficaram boquiabertos, outros abaixaram a cabeça, outros ficaram com o rosto assim de indignação. Quê? Como? Foi um momento assim, uma fase importante da história vivenciada por Jesus aqui na Terra. Ao ouvir que ele ia morrer, Maria Madalena ficou assim, chocada, ficou brava. Diz que alguns dos livros descrevem que ela ficou indignada, talvez seja a palavra. E ao ouvir isso, ela ainda chamada de mulher pecadora, Madalena vai ao chão, nos pés de Jesus. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou os pés com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Esse trecho está em Lucas, capítulo 7, versículo 38. Aqui tem a imagem de Maria Madalena, que se jogou aos pés de Jesus, triste com a notícia que ele contou para todos, né? Que ele compartilhou. Mas é importante a gente entender. No momento em que ela, Maria Madalena, lavava os pés de Cristo com o seu perfume, na verdade, ela estava aos pés do Mestre Jesus Cristo, pedindo a ele que a lavasse, que a purificasse dos seus pecados. O gesto dela foi de me perdoa. Então ela lavou os pés, purificou os pés dele, para que ela fosse purificada, para que ela fosse perdoada dos seus pecados. A partir disso, ela passou a ser uma pessoa verdadeiramente limpa em seu coração. Ali foi um gatilho, foi o momento que ela despertou para mudar 100% de vida e seguir a Jesus. Aqui mostra, né, ela aos pés de Jesus. Tal gesto de Maria Madalena ir aos pés de Jesus foi criticado por Simão, um dos discípulos de Jesus, que alegou que o dinheiro que valia o perfume, valor calculado em 300 denários,
era o equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador. E Simão falou: que desperdício! Deveria ter vendido esse perfume e dado esse dinheiro aos pobres. Jesus vem em defesa de Maria Madalena e diz: ela antecipou-se a ungir os meus pés para a sepultura. Maria Madalena, a mulher que ungiu os pés de Jesus. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão Pedro: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Era uma tradição da época, sempre que chegava alguém na casa, trazer uma bacia de água para que o convidado lavasse os pés, porque eles só usavam sandália naquela ocasião. Então, ficavam com os pés sujos de todo o caminho por onde tinham andado. E ao chegar na casa da pessoa, lavando os pés, além de deixar a sujeira do lado de fora, ainda assim refrescava o pé, era gostoso, né? É um costume que eles sempre levavam adiante. E Jesus fala, né? Maria Madalena, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Era costume na época dar um beijo na bochecha da visita que chegava. Mas esta mulher, Maria Madalena, agora não parou de beijar os meus pés. A ação dela é de arrependimento de todos os seus erros e muito amor. Ela estava pedindo perdão aos pés de Jesus. Jesus continuou falando: asseguro-vos que qualquer parte do mundo onde se proclamar o Evangelho, eles se recordarão do que ela fez. Estamos aqui hoje, nós, mais de 2000 anos depois daquela ocorrência, de ter acontecido aquilo, e nós lembramos e falamos do gesto de Maria Madalena. Realmente ele estava certíssimo, como sempre, né? E mostra Jesus sendo assim, perdoando os pecados dela, aceitando o pedido dela de perdão. Maria Madalena nunca teve medo de seguir o seu mestre Jesus Cristo, onde quer que ele fosse, e ela, inclusive, esteve a seus pés durante a crucificação, afrontando todos os riscos, enquanto os apóstolos haviam se refugiado, se escondido, com medo de serem presos. Até São Pedro, né, foi abordado por um soldado que falou: ei, você era seguidor ali do Jesus Cristo? E Pedro negou 3 vezes, mas com medo de ser preso, né? E aqui ninguém está julgando São Pedro. Então, está dizendo que Maria Madalena, mesmo com o risco de ser presa, porque isso aconteceu com todos os seguidores de Jesus, ela afrontou, ela ficou firme na decisão de enfrentar qualquer risco para estar perto de Jesus até o último momento. Foi uma escolha dela e ela nunca teve medo. Maria Madalena, vida transformada. Maria Madalena, em uma só vida, passou de pecadora a seguidora de Jesus, seguidora fervorosa, que estava ao lado, que não tinha medo das consequências que poderiam ocorrer se ela fosse presa somente por ser indicada e apontada como seguidora de Jesus. Segundo o relato do evangelista João, dentre todos os discípulos, Madalena foi a escolhida como a primeira testemunha da ressurreição de Cristo e a encarregada de dar a boa nova aos seus companheiros, aos outros apóstolos. Maria Madalena é abençoada, a privilegiada que tem o merecimento de ser a primeira a ver Jesus Cristo ressuscitado. Olha que bênção!
Domingo cedinho, no domingo da ressurreição, ela foi visitar o túmulo de Jesus. Ela estava muito triste, sempre ela ia lá. Então ela foi a primeira mulher a chegar lá no túmulo no domingo e foi ela que descobriu que Jesus havia ressuscitado. Foi ela que encontrou a gruta vazia, onde Jesus tinha sido sepultado. Olha que bênção. Eu até falei para vocês aqui nos vídeos da Via Sacra pós-ressurreição, fala das ações que Jesus teve após ressuscitar. E na terceira estação destaca: o ressuscitado aparece a Maria Madalena. Olha que bênção. Na terceira estação da Via Sacra pós-ressurreição, que tem o vídeo completo aqui no canal, Jesus fala: Maria. Ela volta-se e olha para a pessoa e depois exclama em hebraico, que era a língua que eles falavam, Rabúnio, que quer dizer ó mestre. Isto está registrado em João, capítulo 20, versículo 16. O trecho é: na manhã da Páscoa, Maria Madalena vai ao túmulo entristecida pela dor da morte do seu Senhor. Seus olhos estão fechados para a novidade. Ela estranhou chegar lá e está vazio, com a pedra tirada da frente, né? Jesus então aparece ressuscitado para Maria Madalena, mas ela não percebe a sua presença. Somente quando ele a chama pelo seu nome, Maria. Então seus olhos se abrem e ela pode enxergar a surpresa. Jesus vive. Então Maria Madalena, apesar de todas as dificuldades e desafios que enfrentou na vida, ela usou o livre-arbítrio para mudar de vida 100%. Ela deixou de ser a pessoa que ela era antes, talvez sendo um karma, né, que diz que ela tinha 7 demônios dentro dela, tinha uma dívida muito grande e levou ela para o lado errado, para o lado sombrio, para a energia densa. E desde que ela passou por tudo isso, ela terá a bênção de estar ao lado de Jesus, de escolher seguir a Ele. Ela foi recompensada como sendo a merecedora de ser a primeira que vê Jesus Cristo ressuscitado. Olha que bênção. O evangelista Lucas situa Maria Madalena entre as seguidoras de Jesus, tão discípula quanto os homens que a rodearam na célebre Santa Ceia. Falou assim, Maria Madalena não estava lá na Santa Ceia, na última ceia de Jesus, mas ela era tão seguidora, tão determinada, tão fiel a Jesus, quanto todos os outros 12 discípulos que participaram daquela ceia especial. Maria Madalena, modelo de evolução espiritual. Ela é o maior modelo de evolução espiritual que a gente tem. Ela passou de pecadora a merecedora de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado na mesma vida. Ela mudou 1000% as suas ações. Ela trocou a vida que era errada e talvez ela desconhecesse, só Deus sabe os motivos que a levaram a errar, e aqui ninguém tem o direito de julgar ninguém, né? Mas ela escolheu mudar aquela vida e se tornar seguidora de Jesus, de ouvir os ensinamentos, de ajudar a servir a alimentação para ele e para os discípulos. Ela mudou 1000% e ela é o maior exemplo de evolução espiritual. O final da vida de Maria Madalena acha-se entrelaçada ao sul da França, em regiões como Provence e Camargo. Esses lugares tornaram-se destinos de peregrinação em áreas de fascinante beleza e mistério. É um lugar assim que tem um mosteiro muito verde em volta, mas são poucas as imagens
e não eram nítidas, então eu optei por nem trazer. Para colocar na tela algo que vocês não vão visualizar é desnecessário. Era um lugar mágico e pouco conhecido na França. Reis e papas fizeram peregrinação à gruta onde a apóstola de Cristo teria vivido por 30 anos em estado de meditação. Então, Maria Madalena cumpriu sua missão e depois se isolou, ficando em oração, em interiorização e meditação por 30 anos da vida dela. A própria gruta onde teria vivido Maria Madalena, zelosamente guardada, cuidadosamente guardada, tem um mosteiro dos frades dominicanos. Então, essa gruta ficava perto do mosteiro e os frades escolheram Maria Madalena, a Santa Maria Madalena, para ser a padroeira da ordem, aquela que é o exemplo. Então, nesse mosteiro lá na França, no sul da França, mosteiro é onde se reúnem os frades, é onde vivem, trabalham, dormem, moram ali. E esse mosteiro escolheu Maria Madalena como a santa padroeira da ordem. Aqui temos a imagem da querida Maria Madalena, abençoada, exemplo de evolução espiritual. Aqui os vídeos desse canal têm o objetivo de evolução espiritual. A gente aprender cada dia uma informação nova, né? Aprender um conhecimento e colocar em prática. A cada dia, um passinho, a cada novo dia, um aprendizado e aprender a se policiar para colocar em prática o que aprendeu. E Maria Madalena foi um exemplo total desse aprender a dar um passo a cada vez. Que bênção! Gratidão, Maria Madalena. As histórias dizem que a apóstola, depois de pregar ao lado de Lázaro e Marta, em várias cidades da Gália, se recolheu numa gruta nos últimos 30 anos da sua vida. Então, depois que Jesus morreu, cada um dos discípulos, Mamãe Maria, Lázaro, Marta, foram espalhar tudo que Jesus vivenciou pelo mundo. Não existia internet, não existia Google. As pessoas precisavam ir fisicamente andando até cada cidade, até cada lugar do mundo, falando. Existia um homem, Jesus, chamado Jesus Cristo, que fazia isso, que ensinou aquilo. Então, eles propagaram as informações sobre a vida de Jesus Cristo. E Madalena foi uma dessas pessoas. Mas depois que ela terminou essa missão, nessa região, que era a responsabilidade dela, ela se recolheu e ficou 30 anos da sua vida nessa gruta em oração, né? Pedindo perdão pelos seus erros e mudando totalmente suas atitudes. A santa teria morrido aos 64 anos e ainda hoje, na Basílica de São Maximiniano, podem ser vistos seus ossos. Olha aqui que lindo a basílica. Vocês podem ver. Tem Jesus Cristo e Maria Madalena aos pés dele na cruz. Que imagem linda, né? Os ossos dela se encontram ali. E são ossos de uma mulher de origem mediterrânea que media 1,57 m de altura e viveu no final do século I depois de Cristo, conforme foi comprovado por cientistas recentemente. O que precisamos aprender com Maria Madalena é nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus. Essa reflexão foi dita, né? Essa frase é dita pelo padre Fábio de Mello. Maria Madalena é mostrada atualmente pela Igreja Católica
como uma mulher forte e corajosa. De fato, isso é confirmado nos evangelhos canônicos, aceitos pela Igreja. Tem livros que não foram aceitos pela Igreja. A Bíblia cristã, como temos hoje, foi decidida no Concílio de Trento, no século XVI, na época de Lutero. Nesse encontro da Itália, se definiu de uma vez por todas a lista dos livros bíblicos. Então tinha um monte de livros bíblicos, livros escritos naquela época de Jesus. Várias pessoas escreveram, várias pessoas contaram sua história, documentando, colocando no papel. Mas quando a igreja foi escolher quais livros colocar, ela não aceitou a todos. Ela escolheu a dedo o que ela queria e o que ela não queria. Na ocasião, muitos livros foram excluídos da Bíblia. Livros escritos de seguidores de Jesus, conhecidos, confirmados, foram excluídos da Bíblia. E podemos destacar: o Evangelho de Filipe foi excluído, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tiago e o Evangelho de Maria Madalena, entre outros. Esses são alguns exemplos. Muitos livros foram excluídos, mais de 30 livros, porque, segundo as pessoas, os que escolheram, os padres que escolheram, eles acharam que alguns relatos não condiziam com a ideia da igreja. A igreja tem um costume, uma tradição, tem os rituais, e alguns livros relatavam outras coisas. E a igreja achou que traria confusão colocar livros com relatos diferentes. Então colocou os que eram mais próximos e os que confirmavam a ideia que era o forte da igreja, né? O dogma, o que ela determinou como ensinamento real. Existe o Evangelho de Maria Madalena. Eu aqui só estou narrando os fatos, só contando para vocês o que aconteceu. A mim não cabe julgar se estão certos ou errados, ou nada disso. Não é da minha conta e não é esse o meu objetivo aqui. Eu estou falando de Maria Madalena para vocês e estou apresentando. Ela também escreveu um evangelho, mas que na ocasião não foi considerado apropriado, pertinente para fazer parte da Bíblia. O Evangelho de Maria Madalena é vendido hoje em muitos lugares. Também existem muitos filmes e séries sobre a vida da Maria Madalena. Então, assim, se vocês quiserem conhecer mais sobre ela, vocês podem assistir a série, assistir os filmes. Eu não sei o quanto são verídicos, qual parte da vida de Maria Madalena estão nesses vídeos e séries que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas vocês estão convidados, se tiverem vontade, se sentirem no seu coração, que devem assistir, o façam. E o evangelho dela é vendido em quase todas as livrarias. Se você tiver curiosidade de conhecer, de ver como ela pensava, do que ela falava, vocês podem comprar o evangelho dela e ler a qualquer momento. Então, sempre que Maria Madalena é lembrada, ela é vista como a que se converteu, a que se dedicou a Jesus Cristo. Vocês sempre verão imagens assim, dela aos pés dele, feliz, servindo a Jesus. Jesus Cristo hoje é um mestre ascensionado. O que é mestre ascensionado? É um ser de luz. É uma alma que alcançou a evolução espiritual. E hoje é uma imensa luz de bondade. Nosso querido Jesus Cristo, Mestre Jesus Cristo, muito amado. Maria Madalena, exemplo de evolução espiritual, também é uma mestra ascensionada. Olha que bênção! A mudança dela
foi tão radical, ela evoluiu tanto espiritualmente, que hoje ela também é um ser de luz de imensa bondade. Está ao lado de Jesus Cristo. Isso que é merecimento. Isso que é trocar as suas ações, escolher usar seu livre-arbítrio para o bem da alma dela. Mestra Maria Madalena, gratidão pelo seu exemplo. Eles, Mestre Jesus Cristo e Mestra Maria Madalena, juntos regem a sexta-feira. Toda sexta-feira, que coincidência, né? Bom, nada é coincidência, nada é por acaso. Hoje, 22 de julho, dia que comemora a Maria Madalena, é também uma sexta-feira. Sexta-feira é regido por vários seres de luz, entre eles o Mestre Jesus Cristo e a Mestra Maria Madalena. A cor deles é o rubi dourado. Olha que lindo aqui. Nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo e nossa querida e amada Mestra Maria Madalena, que regem a sexta-feira. Se vocês quiserem rezar para eles, claro que eles vão ouvir vocês qualquer dia. Mas sexta-feira é o dia perfeito para a conexão com eles. Em 2016, a Igreja Católica consagrou Maria Madalena como evangelista. Olha que bênção, reconheceu ela. O Papa Francisco transformou a data de Maria Madalena para 22 de julho como sendo uma festa litúrgica. A Igreja hoje comemora Maria Madalena no dia 22 de julho. O Papa Francisco ainda resgatou o título de Apóstola dos Apóstolos. Então, esse Papa Francisco, com uma visão diferenciada, com uma bênção especial de olhar para todos, olhar pelos pobres, ele resgatou o título de Apóstola dos Apóstolos. Ela era conhecida assim antigamente e agora ele trouxe à tona, trouxe para que todos conhecessem hoje, no século XXI, e transformou a festa de 22 de julho, que é o dia que comemora Maria Madalena, como uma festa litúrgica. Dentro da igreja, 22 de julho, vai se comemorar Maria Madalena, reconhecendo e afirmando que ela é a apóstola dos apóstolos. Maria Madalena, testemunha da ressurreição, a merecedora de ser a primeira a ver Jesus Cristo ressuscitado. E é comemorado hoje, dia 22 de julho. E temos aqui Santa Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Aqui tem uma oração para Maria Madalena, que eu trago para esse vídeo, para divulgar, para a gente rezar para ela. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes a vossa filha Santa Maria Madalena, para que, seguindo o seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agradecemos pela fé e pelas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na idade do Espírito Santo. Amém. A oração, na verdade, a gente faz sempre a Deus. Qualquer oração a gente faz sempre a Deus. Mesmo que a gente peça a algum santo, né, ele só intercede por Deus. Porque realmente Deus é o que decide e realiza todas as coisas, através dos santos. Então aqui a gente pede para Deus nos guiar, nos iluminar, nos permitir ser exemplos inspirados, igualzinho Maria Madalena foi na nossa vida. Olha que bênção! Vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre Maria Madalena? Ela é a Mestra Maria Madalena, a santa abençoada de extrema evolução espiritual, o exemplo de evolução espiritual. Gratidão por seu exemplo, querida e amada Mestra Maria Madalena.
Eu desejo amor e luz a todos.